E você acha que TI é só desenvolvimento? É só desenvolvedor? É só programador? Não é não. E eu vou te mostrar agora outros perfis que estão envolvidos ali na construção de sistemas, na manutenção de software, beleza? Pois bem, eu cá estou pequenininho e eu trouxe uma figurinha para que você entenda. Eu tenho o cliente. E o que o cliente quer? O que é que você quer? Você quer um sistema que vai rodar no teu celular ou no teu computador. Tá bom? Você quer aquele aplicativo que você vai lá acessar o banco, que você vai comprar coisas na internet, que você vai acessar teu plano de saúde, enfim, você quer uma solução. Para o cliente, o que está aqui no meio, que eu chamei de desenvolvimento de infraestrutura, é o quê? É uma nuvem. Ele não precisa saber os pormenores disso. Mas, no desenvolvimento, que é o foco desse vídeo hoje, que é o foco aqui, que é onde está o nosso querido desenvolvedor, eu trouxe outros perfis para que você entenda que a engrenagem é um pouquinho mais complexa do que parece. Vamos lá. Eu tenho o cliente lá, 10 anos quando eu fui programar, eu tinha cliente, tinha gerente, tinha analista e tinha desenvolvedor. E tinha também o que eu fazia, que era o anapropego, analista, programador e filho de uma égua, porque antigamente era muito comum o desenvolvedor fazer também um papel de análise. E hoje tá voltando isso, não tá? Mas bom, isso é assunto para outro vídeo. Vamos lá, vamos aos perfis, tá bom? O que acontece? O desenvolvimento de software, a engenharia de software foi o quê? Foi analisando esses processos de desenvolvimento, foi percebendo que dava muito errado o projeto de software e foi especializando, foi evoluindo, tal qual a engenharia, né, que é nossa irmã, que a gente se espelha. Quando eu falo a gente da área de TI, é tanto que a gente chama de engenharia de software, tá bom? E os perfis foram se especializando, porque as tecnologias foram evoluindo e tudo mais. E como foi essa diferença? Vamos lá. Começando pelo cliente. O cliente é uma pessoa ocupada. O cliente ele não está lá para só, eu quero só desenvolver o software, vou passar o dia todinho aqui com você para lhe explicar o que eu quero. Não. O cliente está tocando o negócio, o cliente está lá pensando no futuro do negócio, o cliente está contratando, está demitindo. Por isso se criou aqui o perfil do PO. O que é isso? Product Owner. Agora esse cliente, ele não é só um cliente do software ou usuário, né? Porque usuário a gente tenta até evitar, porque só quem tem usuário, como disse Bill Gates, só quem tem usuário é o pessoal de TI, traficante. Então vamos chamar de cliente, vamos chamar melhor ainda, vamos chamar de PO, Product Owner. Ele é o dono desse produto. E se espera que, como dono, ele se envolva mais nessa concepção. E aí traz ele mais para dentro. Não foi só o nome que trocou, tem metodologias que trocaram. Calma, já eu chego nelas. Então, a gente tem o Product Owner, tá bom? Esse cliente virou PO, famoso PO. O gerente, aquele desde sempre, né? Então ele orquestra tudo, ele é responsável pelo melhor aproveitamento dos recursos ali para desenvolver aquele software, tá bom? Mas esse gerente ele também se especializou. Hoje você tem gerente, que é o gerentão mesmo, você tem uma questão lá que é o gerente de produto, e aqui você tem um perfil que aparece bastante, que é o Scrum Master. O Scrum é uma metodologia de desenvolvimento, certo? Vamos simplificar assim. O que é isso, Tiago? Me ajude. O Scrum é uma série de ritos, de tarefas, que o pessoal chegou e disse, rapaz, vamos desenvolver software assim? Vamos fazer uma entregazinha a cada 15 dias ou uma semana? Vamos reunir em pé? Então, assim, eles trouxeram algumas cerimônias e o Scrum Master é o camarada que fica olhando para ver se essas cerimônias estão sendo devidamente executadas. Então, ele cuida da metodologia, não necessariamente do sistema, do produto que está sendo desenvolvido. Tá bom? Então, eu separei o gerente nesses dois aqui, certo? O analista, antigamente, ele especificava, ele conversava com o cliente, ele testava, ele fazia tudo, né? Hoje, nem tá aqui, ó, mas faltou aqui, deixa eu colocar, ó, analista de testes. Porque todas essas áreas, elas evoluíram. Então, hoje você tem o analista de requisitos, que é aquele mais tradicional, tá? Mas você tem também o analista de negócio, que é o camarada do mapeamento de processo, que eu falo pra caramba aqui no canal do mapeamento de processo. Falo muito. Então, é o cara que está mais perto aqui do PO para entender como o processo como um todo funciona. Ah, mas esse sistema precisa conversar com outro, precisa conversar com outro. Então, ele está uma visão mais alta,
né? Então, é o analista de negócio, também você vai ouvir como analista de processo. Você tem o analista de banco de dados, que ele cuida da modelagem de banco de dados, tá bom? Que é como os dados são armazenados. Esse perfil aqui, vou confessar para vocês que ele está um pouco em declínio. Por quê? Porque o desenvolvedor está assumindo isso e os outros analistas estão assumindo isso. Por outro lado, você tem um analista de dados. Como assim, Tiago? De banco de dados e dados. A diferença é que o analista de dados, ele é o cara que pensa nos painéis, nos dashboards, sabe? Aqueles dashboards interativos que você vê com dados da empresa e tudo, que todo mundo quer. Pois bem, então é o analista de dados que ajuda a pensar aquilo ali, tá bom? E aí você tem um analista de testes, que é o quê? Ele pensa só em testar o sistema, tá bom? Ele vai ver se o que o cliente pediu está sendo desenvolvido, se não tem nenhum erro. Então, assim, ele faz uma análise quase que paralela à análise aqui de requisitos, tá bom? E antigamente era tudo uma coisa só. Então você vê que foi se especializando. Tal qual na engenharia, você tem um engenheiro que projeta estrutura, você tem um engenheiro que faz a parte elétrica, você tem um engenheiro que faz a parte hidráulica, beleza? E você também, nem coloquei aqui, mas você tem aqui também o Design UX. Coloca ele aqui. Que é uma espécie de analista, que ele lembra o quê? Se eu pegar essa questão da engenharia, ele lembra o arquiteto. Não esse arquiteto aqui, tá bom? Ele lembra esse arquiteto que na questão da usabilidade, né? Quando eu construí minha casa, eu falava com o arquiteto, cara, eu quero uma coisa que seja fácil de manter. Tem arquiteto que vai prezar mais pela estética, tem arquiteto que vai prezar mais pela usabilidade. Então, esse design UX aqui, ele pensa nessa tua experiência de usuário, quando muda lá o layout, as coisas todas, tá bom? E ele trabalha junto com o web design, que ele nem trouxe aqui, mas também nem vou entrar aqui na questão do designer web, que também é um perfil antigão. O desenvolvedor foi desmembrado. Antigamente você tinha desenvolvedor e arquiteto. O arquiteto é o quê? É aquele desenvolvedor, começa como júnior, sênior, pleno, e aí ele fica lá, arquiteto, ele vira um arquiteto, por quê? Porque ele coordena como tudo é construído. Por exemplo, nós vamos usar steel frame, eu estou falando em engenharia, né, gente? Mas assim, nós vamos construir o software usando Java, vamos construir usando Python, nós vamos trabalhar com esses padrões de web service para fazer a interoperabilidade entre os sistemas, nós vamos fazer assim, assado. Então, esse é o arquiteto. O dev, ele dividiu também em back-end e front-end, tá bom? Como assim, Tiago? Hoje, pensa o seguinte, quando você está usando o app do Banco do Brasil, o app do seu banco, você tem um aplicativo rodando no celular. Então, esse camaradinha, esse aqui quem vai fazer mais é o Dev Mobile, no caso, porque é um app. Mas se fosse um portal, um site que fosse lá, tipo um site, seria o front-end. E isso se comunica com o servidor lá dentro da aplicação, né? Que aí tem a programação pesada que vai fazer o quê? O back-end. Então é como se você tivesse uma aplicação no seu celular chamando outra aplicação. É como se tivesse, não, você tem isso na prática. O sistema ele foi quebrado em back-end e front-end. Então você tem desenvolvedores especializados em tecnologias para back-end e em tecnologias para front-end, tá bom? E uma delas aqui é o Dev Mobile, que é tão especial que ele virou mais uma, né? Você tem um camarada especialista em Android, especialista em iOS, que vai desenvolver nessas ferramentas, tá bom? Além disso, para esse vídeo não ficar muito longo, você tem perfis aqui da área de infraestrutura, analista de redes, analista de banco de dados, que paga muito bem. Você tem também aqui a galera de segurança da informação. Esse é um perfil novo, né? É mais recente, que vai cuidar o quê? Da segurança das aplicações, que já saiu aqui da infraestrutura e virou um bloco à parte, tá certo? Então, veja bem, olha quantos perfis você tem aqui na área de desenvolvimento de sistemas, que foi o que eu foquei, tá bom? E aí, muita gente que quer entrar na área de TI, quando você entra na graduação, minha filha está cursando computação. O que é que eu quero que ela seja? Eu quero que ela seja uma dev. Quero que ela seja uma dev, tá bom? Tiago, por quê? Porque hoje é o que paga mais. Hoje é o que tem mais demanda. Hoje é o que todo mundo quer, o que todo mundo precisa, principalmente a gringa, tá certo? Só que tem muita gente que quer entrar na área de TI.
Muita gente. E o pau que tem é dev ruim. Mas se tem dev ruim, analista ruim é que tem, meu amigo. Trabalhando há mais de 10 anos como gerente, lidando no processo de desenvolvimento de sistemas, o que eu mais vejo é análise mal feita. Tá bom? Então, eu chamo muita atenção para esses perfis aqui, principalmente o analista de negócio. Porque ele tem que entender mais do negócio do que da TI. Se é um administrador, se é uma pessoa que está ali usando o sistema, se é uma pessoa que usa o sistema e quer ganhar mais entrando para o time que mantém o sistema, ele quer ser o quê? Ele quer ser um analista de negócio, tá bom? Ou um analista de dados. Porque ele precisa entender mais de negócio do que do sistema. Aqui eu tenho uma carga de TI maior. Aqui eu tenho uma curva de aprendizado mais difícil. Aqui não. Aqui é mais fácil. Aqui eu preciso saber analisar, entender o que esse cliente precisa para poder trazer para o desenvolvimento, tá certo? Então, se você não é da área de TI, preste atenção, você pode entrar, dificilmente você vai entrar como um gerente, tá bom? Você vai entrar como um analista, ou de requisitos, ou de negócio, ou de dados, ou de testes, certo? E no futuro você vai migrar aqui para liderança, para gerência, tá bom? Até porque você já sabe aqui, ó, vai ficando mais perto do cliente, vai ficando mais perto do PO. E o gerente, ele fica aqui, tá certo? Tá beleza? Outra área também é o Scrum Master, porque você precisa estudar o rito e ver se esse rito está sendo devidamente aplicado. Você não precisa ser um expert em TI para ser um Scrum Master, tá bom? Então, são opções. Além do desenvolvimento, esse aqui é o caminho mais difícil. É o que tem mais vaga, é o que paga melhor. Não tô aqui para te enganar, tá? Mas é o mais difícil. Se você tá pensando em, deixa eu ver se TI é para mim, não sei o que, sei o que, sei o que lá, eu entraria por aqui. Entraria por aqui, tá bom? Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que tenha sido útil para você. Se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se quer saber mais sobre análise, se inscreve no meu canal, que a gente está sempre analisando, tá bom? E era isso, um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!